Prosseguindo no estudo de história de Israel, estamos no capítulo 3. Vamos agora à terça parte aí do nosso estudo. Falamos primeiro de uma invasão dos amonitas a Israel. Saul lutou com eles e Saul se saiu bem. Agora vamos falar da invasão dos filisteus, número 1.3 do material didático. O comentário diz: essa guerra ocorreu no segundo ano do reinado de Saul. 1 Samuel 13, versículo 1 diz: um ano tinha estado Saul em seu reinado, e o segundo ano reinou sobre Israel. Nessa guerra ocorreu a rejeição de Saul por fazer sacrifício no lugar de Samuel. E Samuel disse claramente que Saul teria o seu reino aprovado, confirmado diante de Deus, mas esse erro foi terrível. Então, 1 Samuel 13, do versículo 5 a 7, diz: e os filisteus se ajuntaram para pelejar contra Israel. 30.000 carros. Então, observe, os filisteus tinham, eu botei a figura aí de um carro, esse carro de guerra, ele era assim um avanço tremendo, porque pense, os exércitos, eles esperavam com a espada ali o inimigo vir na direção dele, vindo homem contra homem. E quando tinha cavalo, esses carros de guerra, nós vimos na aula passada que eles foram desenvolvidos, segundo a história, pelos Hicsos, quando eles governaram o Egito. E os Hicsos, tudo indica que é o povo de Israel. E o grande homem lá do povo de Israel que governou o Egito foi José. Então acredita-se que esses carros foram desenvolvidos por José, nas guerras que o Egito se envolvia, ataques que eles sofriam ou ataques que eles faziam. E agora essa arma é usada contra Israel. Então veja que tinha ali um homem que ele guiava os cavalos e outro que vinha lançando flechas contra o inimigo. E quando aquele cavalo chegava, vamos dizer, em velocidade, ele abria um espaço, e acabava que não tinha como os inimigos se manterem em fileira, se organizarem. Então era uma arma muito importante e Israel vai ter uma desvantagem muito grande. E ele diz que ele trouxe 30.000 carros, 6.000 cavaleiros e povo em multidão como a areia que está à borda do mar. E subiram e se acamparam em Miquimás, ao oriente de Bet-Aven. Vendo, pois, os homens de Israel que estavam em angústia, porque o povo estava apertado, o povo se escondeu pelas cavernas e pelos espinhais e pelos penhascos e pelas fortificações e pelas covas, ou seja, até nos cemitérios eles se esconderam. E os hebreus passaram o Jordão para a terra de Gade e Gileade. E estando Saul ainda em Gilgal, todo o povo veio atrás dele tremendo. Então, os filisteus, eles ficavam olhando para o mapa de Israel, à esquerda de Israel, enquanto os amonitas que haviam feito o primeiro ataque ficavam à direita, na região chamada da Além do Jordão. Então o povo fugiu para da Além do Jordão, no segundo ano do reinado de Saul, porque os filisteus iriam atacar exatamente esse lado esquerdo, eles vieram desse lado esquerdo, E aí coloquei também 1 Samuel 13, versículo 19 a 22. E em toda a terra de Israel nenhum ferreiro se achava, porque os filisteus tinham dito, para que os hebreus não façam espada nem lança, ou seja, os filisteus acabaram usando esse artifício para enfraquecer os israelitas. O versículo 20. Pelo que todo Israel tinha que descer aos filisteus para amolar cada um a sua relha e a sua enxada, e o seu machado, e o seu sacho. Tinham, porém, limas adentadas para os seus sachos, e para as suas enxadas, e para as forquilhas de 3 dentes, e para os machados, e para consertar as aguilhadas. E sucedeu que no dia da peleja se não achou nem espada nem lança na mão de todo o povo que estava com Saul e com Jonatas. Porém, acharam-se com Saul e com Jonatas, seu filho. Ou seja, só Saul tinha espada. Então, o povo foi usado um estratagema para tornar o povo
incapaz de lutar. Você vai lutar com enxada, é difícil, né? Um homem montado em um carro com cavalos puxando e você com enxada e alguém jogando flechas em você. Aí o comentário prossegue. Poucos soldados tinham uma lança ou uma espada para lutar. Saul havia escondido do povo a real situação. Veja o que Flávio Joséfo diz. Logo que Jonatas chegou, apoderou-se pela força de um castelo próximo de Geba, deixando os filisteus muito irritados, os quais, para vingar-se, puseram-se imediatamente em campo com 300.000 soldados de infantaria, 30.000 carros e 6.000 cavaleiros, acamparam perto de Miquimás. Quando Saul soube, saiu de Gilgal e mandou apregoar por todos os lados de seu reino que, se quisessem conservar a liberdade, seria necessário tomar armas e combater os filisteus. Todavia, em vez de mencionar o poder das forças inimigas, dizia que elas não eram tão fortes que os pudessem atemorizar. O povo, no entanto, soube da verdade e foi tomado de tal temor que alguns se esconderam nas cavernas e outros passaram o Jordão para buscar segurança nas tribos de Rubens e de Gade, que ficavam da além do Jordão. Então essa atitude de Saul também de esconder do povo a real situação, mentindo para o povo, nesse momento que ele está sendo também, vamos considerar, rejeitado, né, pelo que ele havia feito, ok? Fazendo sacrifício que não era função dele, fazer sacrifício. Então, infelizmente, ele nessa situação, estando rejeitado, ele acaba mentindo também para o povo, porque ele sabia que Deus não estava com ele. E aí o risco de ser derrotado era grande. Aí eu coloquei um outro gráfico para vocês, mostrando aí nesse período como que Israel vai reagir em relação a esses povos vizinhos. Eu separei 1 Samuel 13, 47 e 48, que diz: Então tomou Saul o reino sobre Israel e pelejou contra todos os seus inimigos em redor, contra Moabe, e contra os filhos de Amon, e contra Edom, e contra os reis de Zobá, e contra os filisteus. E para onde quer que se voltava, executava castigos, e ouve-se valorosamente, e feriu os amalequitas e libertou a Israel da mão dos que o saqueavam. Certamente essa guerra aqui durou um longo tempo, né? A Bíblia faz esse resumo dessas guerras, mas você não faz uma guerra dessa todas ao mesmo tempo. Então ele atacou os filisteus, atacou os amonitas, atacou os moabitas e atacou os edomitas. O comentário abaixo diz: como o historiador Joséfo declara que Saul reinou 18 anos juntamente com Samuel, supõe-se que tenha decorrido um tempo próximo desses 18 anos nessas batalhas, né? Como Davi assumiu o reino com 30 anos, ele deve ter nascido no ano 10 do reinado de Saul. Nesse período, Saul já estava rejeitado e Deus declara a Samuel que Saul não o seguia e não executava as suas palavras. Ou seja, Saul foi rejeitado no 2º ano do seu reinado. Ele continuou ainda com Samuel vivo por 18 anos até o 18º ano do seu reinado. Nesse período que ele está fazendo as guerras, mas ele não faz segundo orientação divina. Em 1 Samuel 15, ele diz, versículo 11, arrependo-me de haver posto a Saul como rei, porquanto deixou de me seguir e não executou as minhas palavras. Então Samuel se contristou e toda a noite clamou a Iavé. Agora, pois, te rogo, perdoa-me o meu pecado e volta comigo, para que adore a Iavé. Porém Samuel disse a Saul, não tornarei contigo, porquanto rejeitas a palavra de Iavé. Já te rejeitou Iavé, para que não sejas rei sobre Israel. E virando-se Samuel para se ir, ele lhe pegou pela borda da capa e a rasgou. Então Samuel lhe disse,
o Senhor tem rasgado de ti hoje o reino de Israel e o tem dado ao seu próximo melhor do que tu. É claro que essa é uma referência a Davi, né? Então, nesse período, Samuel já vai sair da presença de Saul. Saul não vai vê-lo mais. E o reino de Saul era agora um reino como outro reino qualquer. Era um reino que tinha sido abençoado por Deus. Eles tinham conquistado a terra de Canaã. A terra de Canaã, o povo que viviam ali, né, os cananeus, os perizeus, todos aqueles povos que habitavam em Canaã, eles viviam numa região privilegiada, uma região de muita água. A água é essencial para a sobrevivência, né? O número 1.4, a capital do reino de Saul. Em 1 Samuel 10 diz: E foi também Saul para a sua casa Gibeá, e foram com ele do exército aqueles cujo coração Deus tocara. 1 Samuel 10, 26. Gibeá ficava nos termos de Benjamim, tribo de Saul. Então, ali que ele vai fazer a sua capital, né? Davi, nós veremos mais à frente, ele vai fazer de capital a cidade de Jerusalém. Em Juízes 10, 20, versículo 10, e 1 Samuel 13, versículo 2, fala que Gibeá ficava na tribo de Benjamim. Aí eu coloco um outro gráfico aí para vocês, Israel nos dias de Saul, em que eu coloco novamente aqueles povos que viviam ao redor, ok? E mostro ali a cidade de Gibeá, onde que ficava próximo de Jerusalém. A tribo de Benjamim, ela era uma tribo bem pequena, ela era a menor terra de Israel, né? E ela vai formar ali junto com Judá, onde fica Jerusalém, ficava na tribo de Judá, e vai ser a capital do reino de Judá. Bom, o número 1.5 diz: Davi é ungido rei por Samuel. Bom, nós vimos que Davi ele nasceu no 10º ano do reinado de Saul. Como Saul reinou 40 anos, vamos considerar que Davi tivesse uns 15 anos quando ele é reinado, quando ele é ungido por Samuel. Isso significa que seria o ano 25º, o ano 25 de Saul, ok? Em que Davi vai ser ungido rei por Samuel. O comentário diz: Saul havia sido rejeitado, mas continuava no trono. Após ser ungido rei, Davi começa a trabalhar no palácio, tocando harpa para Saul, e lhe serviu como pajem de armas. Não tem como nós calcularmos o tempo entre Samuel ungir Davi como rei e ele se tornar um homem da confiança de Saul, um homem querido de Saul, por ele tocar harpa para Saul, né? 1 Samuel 16, 21, 23 diz: Assim Davi veio a Saul e esteve perante ele, e o amou muito, e foi seu pajem de armas. Então Saul mandou dizer a Jessé: Deixa estar Davi perante mim, pois achou graça a meus olhos. E sucedia que quando o espírito mau da parte de Deus, ou seja, autorizado por Deus, permitido, né, que aquele demônio possuísse Saul, então da parte desse demônio, com permissão de Deus, vinha sobre Saul, Davi tomava a harpa e a tocava com a sua mão. Então Saul sentia alívio e se achava melhor, e o espírito mau se retirava dele. O Antigo Testamento não usava muito a expressão demônio, vai ser uma expressão mais usada no Novo Testamento, mas esse espírito mau, claro, é um demônio, o significado é o mesmo, né? O comentário prossegue: Após Davi matar o gigante Golias, Saul inicia uma perseguição a Davi. Essa perseguição culmina em uma fuga de Davi para viver entre os filisteus. Então veja, eu coloquei um quadro aí para vocês, um mapa, que tem exatamente essa descrição de onde ficava os filisteus, ok? O ataque deles e como Davi vai reagir, né?
Então eu botei em 1 Samuel 21, 12, que diz: E Davi considerou essas palavras no seu ânimo e temeu muito diante de Aques, rei de Gate. Aí eu coloquei ali para vocês aonde que ficava Gate, ficava no termo dos filisteus, né? E comento, nesse período, Davi ajudou a cidade de Keila, que ficava nos termos da tribo de Judá, a livrar-se do ataque dos filisteus. Como a perseguição de Saul a Davi continuava, ele fugiu novamente para a cidade de Gate. Ou seja, agora vai decorrer aquele período do reinado de Saul, quando Saul ele está perseguindo Davi, tudo porque Davi ele foi crescendo e Davi acabou se destacando em Israel, e os israelitas confiavam mais em Davi como o grande guerreiro. Então tem um período em que as mulheres cantam que Saul matou milhares, mas Davi matou muito mais. E assim, infelizmente, Saul vai ficar com inveja de Davi e vai começar uma perseguição a Davi. Até que no número 1.6 eu coloco aí a morte de Saul, né? Quando os filisteus fizeram guerra a Israel, os seus príncipes recusaram a ajuda de Davi, pois temiam que este se virasse contra os filisteus, apesar de Davi ter estado lá entre os filisteus em fuga, né? Tá bom? Nessa guerra morreu 3 filhos de Saul, entre eles Jonatas. E aí os filisteus decapitaram Saul e enviaram a sua cabeça para as cidades dos filisteus e para a casa do seu Deus, em comemoração à vitória. Ou seja, matar um rei era algo muito significativo, né? Matou a maior autoridade do povo inimigo. E conclui: os moradores de Jabes de Gileade, que Saul livrara de ter o olho direito arrancado pelos amonitas, retiraram o corpo de Saul, pelo menos para poder sepultá-lo, né? Porque era uma desonra alguém morrer sem ser sepultado.